e a igreja lá quase toda é primiciante. São mais de 3.000 pessoas, quase todas são primiciantes na vida do pastor. E lá os irmãos primiciando, e Deus falou comigo que eu também desse a primícia. Olha só. E era exatamente o final do mês que eu cheguei lá. Só para quem queria ver, irmão. E naquele mês, Deus tinha abençoado assim, eu poderosamente, eu tinha ganhado cerca hoje, na faixa de uns 9 salários mínimos, naquele mês. E a primícia é um dia que você dá ao sacerdote, ou seja, tem que dividir por 30 avos, né? Aí Deus diz, dá a primícia ao sacerdote. Eu entendi que aquilo ali era obra do Espírito Santo. Fui lá atrás, contei o dinheiro e dei. Queridos e amados irmãos, no mês seguinte foi muito mais melhor. Eu não dei para ser melhor. Eu não dei para barganhar. Deus tocou. Dá primícia o servo de Deus. No dia seguinte, a gente ia pagar uns R$1.000 por 2 dias o hotel. No dia seguinte, ele chegou lá para nós e disse, os pastores de Fortaleza, o hotel vai ser pago por mim. Foi mais da primícia que eu dei. Os dias que nós passamos lá, ninguém pagou nada por alimentação, irmãos. Eu vi como aquela igreja, uma igreja que tem um espírito de liberalidade. E tem lá um cearense, aqui do Umirim, ele chegou lá, na Zona Franca de Manaus. Quem já foi lá em Manaus, tem a Zona Franca lá onde tem aquelas, né, aquelas fábricas e tudo mais. E ele chegou lá, carregando caixa, enchendo o caminhão, né? Ele crente aqui no Mirim, aí foi ganhar a vida lá. E ele chegou nessa igreja para se congregar. E ali o apóstolo Teté, que é o pastor da igreja, né, disse, olha filho, Deus está dizendo, daqui a 1 ano tu vai ser empresário. Seja apenas só fiel ao Senhor. Quando deu 1 ano, o irmão de carregador de caixa passou a ser empresário dentro da Zona Franca de Manaus. Com 1 ano. E ele está lá com na época estava com 10 anos, hoje deve estar uns 14. E já naquela época que eu estava lá, irmãos, aquele irmão que nem estudo tinha 14 empresas dentro da Zona Franca de Manaus. Só para você entender uma coisa, o dízimo dele era R$50.000. A primícia dele era R$5.000. Ou seja, ele ganhava 5.000 por dia no mínimo. Carregador de caixa. Só que ele aprendeu uma coisa, a fidelidade. Nas ofertas e no dízimo. Toda igreja lá, igreja, não é uma igreja de milionários. Mas se você vê os irmãos, todos eles querem levar você para a casa deles. E aí, não, nós estamos aqui no hotel. Todos eles, ali, muita gente, rapaz, você é do Ceará? É. Pastor, vamos lá para a minha casa. Eu nunca via. Isso é obra de quê? Do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa de Deus é que a igreja não seja rica, mas que a igreja seja uma igreja próspera. Você crê assim ou não? É, irmão? Você crê assim? A igreja, ela tem promessa de prosperidade. Entenda bem, a prosperidade não é riqueza.
Por quê? Porque tem muita gente rica que não é próspero. Por que, pastor? Que negócio é esse? Riqueza não é sinal de prosperidade, mas prosperidade é sinal de riqueza. Porque quando você é próspero, lá na tua casa vai tudo bem, lá no teu trabalho, o ambiente também é um ambiente sadio. Você é uma pessoa que ama a casa do Senhor, né? Você é cheio de graça, né? E você crê na palavra de Deus, né? Hoje eu estava no restaurante ali, eu fiquei, camarada, né, dizendo que a Bíblia é mentira. Eu digo, rapaz, encerro o assunto aqui, não dá para falar contigo. Por quê? Eu irei falar com um camarada ignorante e tu só vai se enrolar cada vez mais. Tu pode dizer que eu sou mentiroso, tu pode dizer que outras pessoas são mentirosas, mas você dizer que a Bíblia é mentirosa, meu irmão, você está arrastando exatamente muitas coisas ruins para a tua vida. Porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra do Deus vivo. Você crê nisso? Esse livro que você traz lá da sua casa para a igreja, esse livro aí, queridos, ele é um livro de regra e de fé e de prática. A Bíblia é isso, 3 coisas. É uma regra de fé, e essa fé, ela tem que ser colocada em prática. Se todos nós fizermos isso com temor, com gratidão, irmão, a tua vida vai melhorar. Viu? E tem muita gente aí que não tem nem ensino médio, mas por ser fiel ao Senhor, ele ganha do tanto de um advogado, do tanto de um camarada que tem um concurso federal. Só porque Deus cumpre na sua vida, sabe o quê? As promessas que Ele prometeu. Você entende isso? É por isso que desde que eu aceitei Jesus, eu não fui a minha vida toda pastor, fui obreiro, fui porteiro, fui tesoureiro de igreja, viu? Fui tudo isso, fui presidente de mocidade. Mas se tem uma coisa, o Wanderlei aí, ele e a minha esposa sabem, se tem uma coisa que eu não abro mão é da minha fidelidade financeira para o meu Senhor. Pode haver o que houver, querido. É a primeira coisa que eu faço na minha vida, quando eu recebo dinheiro. O do Senhor, eu não tiro um centavo. Sabe por quê? Porque não é dele. Hein? Eu não tiro, não tem que faça. Todos os meus bens hoje é 90% do que o Senhor me deu. Por quê? Porque eu creio na palavra dele. A mensagem não é essa não, mas aí Deus me tocou aqui nessa noite, né, para falar aos corações que é desse jeito que funciona a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema, meu irmão, que vai mexer com você. E você vai ser arrebatado. Só que tudo que Deus te der materialmente vai ficar aqui, certo? Mas enquanto você estiver aqui na terra, você tem que ser o mordomo fiel daquilo que Deus te deu. Né? Daquilo que Deus te deu. Tem pessoas que é tão ignorantes que dizem, eu não vou me esforçar para me formar, para ter um emprego melhor, porque quando eu morrer não levo nada mesmo. Não é para levar nada mesmo, não. É para deixar para a tua família, né? Abençoar teus filhos. Não é isso ou não? Não é isso, irmãos? Né? Não faça que nem aquele profeta, né? Quando morreu, deixou o quê? Só dívida, não foi? E era um homem de Deus, né? Era um homem de Deus o profeta. Mas ele tinha dado, né, muita comida a outros profetas. E ele não teve
a administração financeira e morreu e deixou a dívida. E ali aquela história toda, depois quiseram, né, tinha que vender os filhos e tal. Então, mas o que eu quero dizer para os irmãos, nessa noite, você que pretende ser fiel ao Senhor em tudo, se você passar a ser a partir de hoje, daqui uns 3 meses me procure para dizer como é que está a tua vida. Me procure, pastor, é isso aí. Eu não tinha ainda prestado atenção, né? Porque se tem uma coisa que o inimigo coloca no coração de muitos, né, é quando vê o pastor da igreja prosperando, ele pensa que aquilo ali é da igreja. O diabo coloca, rapaz, o pastor está enricando. Aí o diabo ainda coloca no coração dele, está roubando. Aí, pronto, meu irmão, você se ferrou totalmente quando você entende dessa forma. É a fidelidade do Senhor e a sua misericórdia com as nossas vidas. Amém? O desejo do pastor da igreja é ver todos os irmãos prósperos. Só que ele não pode fazer nada. O que ele pode é ministrar a palavra. Ministrar no coração. Se o coração estiver sadio e a mente, ele vai assimilar, ele vai começar a ver, né, o mover de Deus na sua vida. Eu acho que eu sou daqui dos irmãos que estão aqui, eu sou o mais velho morador desse bairro. O mais velho sou eu aqui, não conheço mais ninguém que chegou primeiro do que eu aqui. E quem me conhecia, coitado, né? Uma certa vez eu fui namorar com uma jovem e o pai dela disse que namoração que era um lascado. E eu era mesmo. O pai dela disse, olha, não namore com ele, que ele não tem assim nem um pau para dar num gato. Até dar num gato hoje é crime. Ele disse isso, meu irmão, né? E ainda foi e me ameaçou. Eu digo, não precisa ameaçar não, rato é fora. Eu não entendia nada, eu não era crente, né? Mas era Deus dando livramento, meu irmão. Deus dando livramento, porque eu era pobre de Jó. Mas era um pobre honesto, que procurava, na verdade, sem conhecer a Bíblia. Aí depois eu conheci Jesus, nunca mais deixei ele. E nem quero deixar. Não. Não é porque ele tem me abençoado, não. É porque eu quero morar no céu. Que é a maior dádiva, é a maior riqueza de você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo. A riqueza da salvação. Mas Deus não quer ver você também mendigando, pedindo emprestado, não. Deus quer, sabe ver você, sabe o quê? Emprestando. É isso que diz a Bíblia? Eu li já isso, está em Provérbios. Deus quer ver você, sabe o quê? Uma árvore aonde as pessoas vão procurar ficar debaixo. Eita Deus. Árvore que tem galho, folha, que tem sombra. Quem quer ficar debaixo de um pé, hein, irmão Raimundo, que tem só o pau, hein? Agora uma árvore que tem sombra, todo mundo, né? Vai falando de tal ali, é um abençoado. Então, e nessa noite, queridos, eu queria trazer aqui, não houve nenhum glória a Deus aí, não? Amém, irmão? Eu creio que é de Deus essa palavra. Então, arrebatamento. Eu louvo a Deus pelos pastores, pela minha esposa, que de uma combinação, né, um acerto, este mês todo, que hoje é 23, desde o início do mês que nós estamos trazendo mensagens escatológicas, mensagens proféticas. Hoje, domingo, podia ser um culto evangelístico, uma mensagem de cura, uma mensagem, né, chamando a igreja para trabalhar na obra do Senhor. Só que essa igreja, ela tem um privilégio, esse ministério,
de ter esse mês todo, viu, irmãos? Quem teve a oportunidade de estar todos os cultos aqui, vai sair daqui entendendo, desde a salvação até o juízo final, a respeito dos fatos que ainda não aconteceram, né? E um deles é o quê? O arrebatamento da igreja. Eu quero que os irmãos me ajudem em oração, para que eu venha trazer aqui uma mensagem que você possa entender o que é isto, né? A gente vê muito falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Mas assim por cima, mas hoje nós vamos trazer uma palavra dentro desse assunto, assim, de uma forma mais profunda, né? A respeito desse arrebatamento. E eu tenho o privilégio de que esse mês eu estou fazendo um curso escatológico, e é exatamente o assunto lá, desde o início do mês também, que é sobre exatamente o que nós estamos aprendendo aqui, desde o primeiro dia desse mês. E aí fica mais fácil para eu entender. Se eu já entendi um pouco, passei a entender a mais. E o arrebatamento da igreja, olha só. O que é que diz aí, exatamente, né, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, ele escrevendo à igreja de Tessalônica, esta é a primeira carta, né, que ele escreve àquela igreja. E aí a gente pode ver exatamente, porque o mesmo Senhor, olha só, 4, 16, 17, porque o mesmo Senhor descerá, coloca aí, ó, a igreja olha aí, porque o mesmo Senhor, está falando de quem? De Jesus Cristo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ponto. O outro, depois, Paulo dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, olha só, irmãos, olha a seriedade e a convicção do apóstolo, seremos arrebatados, juntamente com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram, ou seja, os que morreram em Cristo, certo? Juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar, olha só, ao encontrar o Senhor nos ares, ou seja, entre a terra e o céu, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui é só uma introdução da mensagem, a convicção, né? A Bíblia diz, nós crentes, se a gente na verdade, né, buscar só as coisas que aqui são da terra, nós somos considerados os mais miseráveis da face da terra. Ou seja, se eu sou crente, se você é crente, está almejando só as coisas daqui, só o palpável, o visível, nós somos considerados como os mais, não é um miserável, os mais miseráveis da face da terra. Ou seja, é por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aquela carta aos Tessalonicenses, ele fala de uma forma muito nítida e muito clara e direta a respeito deste assunto que é o arrebatamento da igreja. E nós iremos aqui no decorrer da mensagem, nós vamos ver que também não vai ser tão simples assim. O próprio Jesus disse uma certa vez, a porta que leva o homem ao céu, ela é o quê? Ela é estreita. E poucos entrarão
por ela, pronto. Mas existe uma porta e um caminho largo, e muitos, olha só, procurarão entrar. Pastor João falou aqui uma coisa, disse que o desejo dele é que todos os crentes que aqui se encontram possam subir, possam ser arrebatados, mas não vai ser a sua vontade, e nem a minha, que vai prevalecer. O que vai prevalecer, queridos, é a tua intimidade. É a maneira que tu se encontra, que tu vai se encontrar, veja bem, naquele momento a qual aqui o apóstolo Paulo está se referindo. E nós, quando fala em trombeta, uma voz de arcanjo, não é que o mundo vai ouvir, não é que vai ouvir aquele som, aí eu sou crente, agora me leva. Este som, ele está falando aí, mas levando para o lado espiritual, este alarido, este chamado, só quem vai ouvir o toque da trombeta, quem estiver preparado para esse grande advento. A maior parte dos crentes irão ficar. Tem problema em dar glória a Deus. Não é uma certeza que eu estou falando, mas pelo desenrolar da história, pelo que está acontecendo hoje, né? A situação de uma igreja, né? Muitos com certeza não irão se enquadrar, mas ainda há tempo de nós ouvir a mensagem e dizer: Senhor, misericórdia de mim. Amém? O desejo do Senhor também, pastor João, é para levar todos. Mas não é tão simples assim. Viu, queridos? E nós vamos ver por que não é. Mas vamos ver o que diz aqui. O termo arrebatamento deriva-se da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente, com força. Diz aqui a Bíblia que é num abrir e fechar de olhos. Tenta aí abrir e fechar os olhos. Segundo os matemáticos estudiosos, diz que é cerca de 7, né? Milímetro de segundo, é rapidamente. Milésimo de segundo, é 7 milésimos de segundo. Esse abrir e fechar de olhos, ou seja, é algo rápido. É por isso que não tem como eu e nem você se preparar. É por isso que nós devemos estar aguardando, amém, queridos? A vinda, aguardando com amor a volta de Jesus. E aqui diz exatamente isto. E aí a gente pode dizer, este evento descrito aqui, né, em 1 Coríntios, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Pode ser a Shalom toda. Não há uma garantia, mas há uma garantia se todos são salvos, se todos aguardam a volta de Jesus, todos irão fazer parte deste grande evento.
E é o que eu, como pastor, desejo, que todos vocês subam, né? Aleluia! Porque assim a gente tem, na verdade, o prazer de dizer lá que nós aqui ensinamos bem, e as pessoas também, os irmãos, ouviram e colocaram em prática. Mas o certo é este, né? Que, olha só, veja o que diz aí, vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 58. Eis aqui, vos digo um mistério. Poucas às vezes a gente vê essa palavra mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, olha só. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, ou seja, o chamamento, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os que morreram em Cristo, e nós seremos transformados. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre você, sobre a igreja que já foi transformada agora num corpo imortal, e num corpo agora que o pecado não pode mais dominar. Onde está, ó morte? Olha só, onde está o teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças, olha só, irmãos, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, dizendo Paulo, sede o quê? Firme, diga firmes, e constante, sejam mudantes na obra, olha só, na obra do Senhor. Você que é negligente, abre os olhos, abre os ouvidos, aleluia, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você que tem, na verdade, aquele dom que Deus te deu, e você não tem feito nada para exercer na igreja, na obra do Senhor, tenha cuidado, que o dom não é teu, a saúde não é tua, mas é de Deus. E tem uma coisa, se tem uma coisa que Deus sempre é justo, mas se tem uma coisa que a gente vê, queridos, tudo que nós fazemos para o Senhor, nós somos recompensados. Amém, queridos? Você sabia disso? Tem aqui as irmãs trazendo água, né? Só em você dar um copo d'água, um servo, uma serva do Senhor, já é um bem feito. Na hora da oferta, você é o primeiro a se posicionar para recolher. A oferta é um trabalho que você está fazendo para o pastor da igreja? Não. Você está fazendo para quem? Diga, para o Senhor.
Deixa esse versículo aí para os irmãos gravar, irmãos. O último aí, por favor. Eles gravaram o último aí, ó. É o último. Tudo para o Senhor. Limpou qualquer coisa na obra. Evangelizou. Falou de Jesus hoje para alguém. Falou que o pecado, na verdade, leva à morte. Pois tu serás recompensado. Não é eu que digo. Está aí. Sempre abundante na obra do Senhor. De quem é essa obra aqui? Os que ficaram calados pensam que é do pastor Isaías. De quem é essa obra? Do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho, e o pastor João, não é vão no Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que há uma recompensa. Essa recompensa, ela vem de Deus. Se tem alguém que não está entendendo e nem quer entender, meu irmão, problema seu. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Eu não sei quanto tempo nós iremos passar aqui na terra, não sei. Mas uma coisa que eu sei: a tua negligência pode te trazer um grande mal. Viu? É isso aí. Vamos lá então, né? Olha só, primeiro, instante antes do arrebatamento, segundo diz a Bíblia, ao descer Cristo no céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Coloca aí o verso 6. O verso 16 do texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele vai descer, mas ele vai ficar nas nuvens do céu. Com alarido e com voz de arcanjo. Com voz de trombeta de Deus. E os que morreram em quem? Em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Está falando de quem? Dos irmãos. Né? Aqui alguns irmãos que serviram o Senhor, o Senhor já levou. Né? Aqui, em outras igrejas. Ou seja, os que morreram na fé, pronto. Os que morreram sendo crente de verdade. Antes do arrebatamento da igreja. Mas tudo isso, irmão, diz a Bíblia que é num abrir e fechar de olhos. Eles ressuscitarão primeiro. Primeiro há exatamente isso. E aí, depois que eles ressuscitam, tudo isso é rápido. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo seguinte, né? Coloca aí, 17, né? Depois, olha só, eles ressuscitam primeiro, né? Aqueles que morreram em Cristo, sabe bem. Os que morreram sem Cristo continuam no pó da terra. Certo? Acontecerá nada com ele nesse momento. É só os que morreram obedientes à palavra. Esse sim. Nós que ficarmos vivos, ou seja, os crentes fiéis, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Eita Deus. Você que tem, né, um ente querido, né, que era crente, que morreu, naquele momento você vai estar junto dele. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não com sentimento de mãe ou de pai, de irmão, de marido, não. Mas você não vai perder exatamente a consciência. É por isso que nós cremos, né? Quando Jesus leva um fiel, né, para ele,
nós sabemos que aquela pessoa, um dia nós iremos ver. Eita Deus! Ver com o corpo transformado. Um corpo glorificado. Assim como nós também seremos não só arrebatados, mas naquele ato há também, olha só, uma transformação. Amém, queridos? Essa transformação é exatamente porque o céu não pode ter carne nem sangue. Você vai ter um corpo transformado. É a noiva do Cordeiro. Aquela dorzinha que você sentia, né? Ai, Jesus, estou com um problema aqui na coluna, né? Aquilo ali não tem mais. Amém? Ai, Jesus, não aguento mais tanta dor, né? O teu corpo agora será um corpo transformado. Não só por isso, mas você não vai mais, a morte não terá mais poder sobre a tua vida. Quem pode dar glória a Deus? O pecado não entra mais em você. Aleluia. Que bênção, né? Glória a Deus. É por isso que a gente, quando a gente faz uma coisa errada, irmãos, vai logo aos pés do Senhor. Tá certo? Porque o crente, ele não peca, ou ele não deve pecar voluntariamente. A gente peca por acidente. Mas devemos ter até esse cuidado. Porque tem pessoas que só vivem acidentado, não sei porquê. Ai, pastor, eu pequei por acidente. Rapaz, tu vai rebarruando nas coisas, mas... Então, diz que está lá um advogado hoje, agora, neste momento, no céu, pedindo misericórdia pela vida do pastor Isaías, misericórdia pela vida da igreja. Amém, querido? Pai, né? Tira esse pensamento ruim de fulano de tal, né? Eu quero que ele esteja aqui, mas parece que ele não está querendo, né? Mas, pai, tem paciência com ele por enquanto aí, vê se ele se converte, né? Aleluia. E lá está intercedendo como advogado, defendendo a igreja, porque ele quer que todos nós iremos subir. Hoje, agora, já foi falado sobre isso, mas depois ele vai estar lá como juiz. Aí, meu irmão, acabou-se. Tá bom? Então, aí a gente pode ver exatamente isso aí, né? Olha só, não se trata aqui da mesma ressurreição referente lá no Apocalipse capítulo 20, o verso 4. Veja aí, não é a mesma ressurreição não. Olha. E vi, entenda bem, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, olha só, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, está falando o quê? Do milênio. Quem são essas? Deixa aí. Quem são essas pessoas? Está falando da nação de Israel, mas está falando daqueles crentes que não subiram e que resolveram ser fiel. Agora eu lhe pergunto, hoje, para ser crente você é ameaçado de morte? Hein? Para ser crente você, na verdade, alguém disse, se você não for crente você vai ser degolado? Alguém já disse isso com você? Não, né? Tranquilo. Naquela época, ou seja, na grande tribulação, veja bem, olhe para mim, quem não subir, os crentes que não subirem,
irão agora, se quiser a sua salvação, irão passar por esse martírio. Ah, você é crente? Eu creio que aqui ninguém vai passar, né? Amém? Olha só, meu irmão, vocês não parecem entender, foi nada. Aqui ninguém vai passar por esse negócio aí, não vai? Essa ressurreição não tem nada a ver com essa que eu falei. Essa aí já é, certo? Já no período, os irmãos que morreram, os que não subiram, viu? Os que quiserem a salvação, irão passar isso aí. Muitos irão com certeza deixar. Coloca não só na testa, mas coloca na cabeça, coloca em todo canto. Porque eles não querem morrer. Aí pronto. Só que depois, né, Carlinhos? Vai ser pior. Lago de fogo, que é outro assunto lá na frente. É lago de fogo, pior do que ser degolado. Então, não tem nada a ver mais aí, está falando já de uma coisa aqui que é exatamente os que não subiram. Porque, né, eu estava conversando com um pastor, né, teólogo, doutor em teologia, disse: pastor, a gente sente muito em dizer, mas pelo que nós vivemos hoje, eu não estou aqui dando assim categoricamente uma certeza, mas tudo indica que a maior parte dos irmãos que se congregam irão ficar. Não estou dizendo, mas uma boa parte, porque este assunto é um assunto sério. Amém, igreja? É um assunto que me chama para que eu venha ter uma vida em santidade com meu Deus. Entendeu? Uma vida em santidade. Uma vida olhando só para Jesus, né? Se tem alguém que está olhando para outra pessoa aqui, olhando para as coisas, olhando para erro de outra pessoa, né? Tenha cuidado. Você pode ficar distraído neste momento. Olha para quem? Diga, para Jesus. Deixa de olhar para pecado dos outros. Deixa de olhar para erro dos outros. Olhe para você. Olhe somente para você. Se é que você não quer ficar, olhe só para você. O assunto é sério, gente, mas é glorioso. A esperança da igreja é esse dia. É esse dia. Então, e aí a gente pode ver, olha só, este arrebatamento, né? Já falamos, ao mesmo tempo que ocorrerá a ressurreição dos mortos, em Cristo os crentes viverão, vivos serão transformados. Ou seja, você que é homem, você que é mulher, lá você não vai ser homem e você não vai ser mulher. Todos nós iremos ser igual. Amém, queridos? Iremos ser igual. Eita Deus. Glória a Deus. Eternamente com o Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Aí diz: seus corpos se revestirão de imortalidade. Ou seja, aleluia, a morte não tem mais poder na minha vida e nem na vida dos que foram transformados. Morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Meu Deus. Que bênção, né? Que bênção do Senhor. Não só se revestirão da imortalidade, mas também isso ocorrerá no instante, no abrir e fechar de olhos. Veja o que diz aí, 1 Coríntios,
15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, olha só, transformado também, e nós seremos com ele, né? Seremos transformados, e aí é só ao encontro do Senhor. Só encontro do Senhor. Diga eu, pastor. Diga eu, pastor. Eu não quero ficar. Nem eu. Então vamos buscar o conserto. É Bíblia, queridos. E aí a gente vê tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão arrebatados juntamente com ele. 4:17 do texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, olha aí, irmão, recebe aí, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor. Que bênção, olha, amado. Ao encontrar o Senhor, ele não vai descer aqui não, ele vai nos aguardar nas nuvens, nos ares, e assim estaremos, olha só aí a promessa, sempre com ele. Os discípulos estavam cabisbaixos, estavam preocupados. Lá em João capítulo 14, se eu não me engano, ele diz: não se turbe o vosso coração. Veja aí, não sei se é o primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração. Estava preocupado porque o Senhor estava dizendo que ia para a glória, né? E eles preocupados: e agora, meu Deus, mas sem o Senhor aqui, como é que vai ser? Crê em Deus e que também em mim. Próximo versículo. Na casa de meu pai, o que acontece lá? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei o quê? Outra vez. Está falando o quê? Vim buscar a igreja. E vos levarei para mim mesmo. Olha só, irmãos. O Senhor vai levar para Ele nós. Para que onde eu estiver, olha aí, estejais vós também. Que maravilha. Que amor é esse, hein, irmão? O Senhor diz que quer estar conosco para sempre. Agora eu te pergunto, meu irmão, o que é que nos prende nessa terra? Hein? Nada. Não. Nada nessa terra pode prender a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, nas que estão lá em cima, na morada do Deus vivo, todo-poderoso. Não te apega com as coisas que aqui estão na terra. Não. Teu dinheiro, teus bens, cuidado. Teu carro, teu emprego, não. Pensa nas coisas de cima, meu irmão. Tem pessoas que é tão assim, querido. É tão mão fechada, né? A Lagoa do Tabapá está cheia aí. Mas é tão mão fechada, meu irmão. Se ele botar uma sorrisada na mão dele, ele for atravessar nadando, quando ele chegar do outro lado, a sorrisada está inteirinha. Cuidado. Entendeu? Aí o avarento se apega com pouca coisa quando Deus quer dar muita. Quem está entendendo aí? Você está entendendo?
Aleluia. Estou falando para a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro está aqui nessa noite. A noiva do Cordeiro se encontra aqui. O Cordeiro também está aqui nessa noite. Então, estarão literalmente unidos com Cristo. Num local só. Imagine. Para aqueles que não gostam de andar com os crentes. Para aqueles que preferem andar com os ímpios de que andar com os crentes, cuidado. Bom é andar com a igreja. Bom é andar com o Senhor. E diz que, literalmente, unidos com Cristo, 17, 4, 16, 17. Levado à casa do Pai no céu. João 14, já falamos, né? 2 e 3. E reunidos aos queridos que tinham morrido. Aqueles que morreram em Cristo. Não está todo mundo junto, ó. Hein, irmão? Todo mundo junto. Os que morreram. Não é os que morreram sem Cristo. É os que morreram fiéis. Na igreja. Os que morreram desviados. Os que morreram, na verdade, intrigados um com o outro, ó. Já era. Os que morreram, né? Com raiva um do outro, sem falar com o outro, já era. Viu? Se tem aqui, não sei se tem gente aqui que tem esse negócio aí, meu irmão, te converte agora, não é nem, vem agora antes do culto terminar. Aqueles que não querem andar com crente, que tem as pessoas que ele escolhe. Lá no céu não vai ter isso não, amém? Ah, Senhor, eu quero que estar aqui no céu, mas eu não quero estar perto do irmão não, Senhor. Nem vai ter isso porque ele não vai subir, né? Não vai ter nesse problema. Estava falando com um espírito um dia desse. Lá no céu vai ser tão bom que eu vou pisar em ruas de ouro e cristal. Vai ter lá um rio de água viva com a água cristalina. Isaías, mas também aí é demais, né? Por quê? Vai dar só por ladrão. Ele disse, ladrão? E quem disse que o ladrão vai morar lá? A não ser que se converta. Aí ele disse, sim. Meu irmão, não vai ter nada disso lá não. Vai ter só santo, vai ser só remido do Senhor. Os que creem na palavra. Lá não tem lugar para pecado não. Lá não tem lugar para descrente não, meu irmão. Então, literalmente, olha só. Estarão livres de todas as aflições. Veja o que diz Filipenses 3 e 21. As aflições, meu irmão, que você está passando, isso é aqui. Depois vai passar tudo. Olha só. Que transformará o nosso corpo abatido, né, irmão? Abatido, debilitado, para ser o quê? Conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso corpo vai ser igual ao corpo de Jesus. É por isso que a porta é estreita. Vai ficar muitos pastores, muitos obreiros. Obreiras. É assim. Não é o cargo de pastor, nem de obreira. E nem de o que for. É que vai dizer que a gente vai subir. Muito pelo contrário. Os pastores que amarem o pecado, colocar a mão no pecado, porque tem pessoas que gostam de que o pastor diga, não, meu irmão, vai andando assim, depois tu te converte e tal, né? Tá certo, tudo bem. Não está certo coisa nenhuma, o errado é o errado e o certo é o certo. Aí.
Então, o nosso corpo será um corpo conforme o corpo de Cristo, um corpo que é glorioso. Olha só, irmãos. Aleluia! Que bênção, hein, queridos? Quem está ali com Jesus? Amém. E aí a gente pode ver exatamente, e todas as perseguições e opressão de todo domínio do pecado da morte também será aniquilado. O arrebatamento, os livros da ira futura. Alguns comentários, algumas, podemos dizer, escola de interpretação, que acham que o arrebatamento ele vai acontecer pós-tribulacionista, ou seja, depois da tribulação. Mas, olha só, mas nós não temos nenhum texto bíblico que afirme isso. E outros acreditam também na mídia tribulacionista também, que você acha que vai ser no meio da grande tribulação, ou seja, lá ele olha lá para Daniel 9:27, pega aquele versículo isolado, e ali que não tem nada a ver com arrebatamento, mas nós acreditamos quando 1 Tessalonicenses 5:9, o que diz aí, veja bem, nós somos pré-tribulacionistas, porque o Deus, olha só, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para o quê? Para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, só esse mesmo. Por quê? Porque nós cremos que nós não iremos passar pela ira futura. Nós cremos que nós não iremos passar pela tribulação, a grande tribulação propriamente dita. Nós iremos passar, até iremos passar pelos rumores de dores, como já foi pregado aqui, por algumas aflições, mas nós cremos que nós não iremos passar pela tribulação. É outra mensagem que fala sobre as bodas do Cordeiro, após a igreja subir, e depois das bodas do Cordeiro. Terça-feira vai ter aqui uma palavra a respeito do tribunal de Cristo, que será exatamente durante a grande tribulação. E a igreja não vai estar mais aqui na terra. Onde é que a igreja vai estar, pastor? Vai estar no céu. Amém, queridos? Você vai passar por tribulação, como tem passado. Mas pela grande não. Nós cremos assim, amém, igreja? A grande tribulação vai passar os que não subirem. Paulo, ou seja, estaremos livres de todas as aflições, livres da ira futura, ou seja, da grande tribulação. A esperança que o nosso Senhor logo voltará, amém, igreja? Para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com Ele. E é bem-aventurada a esperança de todos os remidos. Veja o que diz Tito 2:13. Olha o que diz Paulo a Tito 2:13. Eu creio nisso aí, olha só. Isso é muito forte. Aguardando a bem-aventurada esperança e o quê? Aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu creio nisso. Fica firme. Não cede 1 milímetro para o pecado. Ame as pessoas. Ame até aquele que te faz o mal. E desse pastor fulano de tal, parece que não gosta de você. Eu digo, o diabo também não gosta de mim não. Mas eu amo essa pessoa. Olha só, ninguém é obrigado a gostar de nós não, gente.
Nós aqui somos incentivados a amar as pessoas. Amém? Amém, queridos? Nós somos incentivados pela palavra de Deus a amar o outro. Incentivado. Biblicamente falando. Ou seja, e aí a gente pode ver exatamente, é forte e principal de consolo para os crentes que sofrem hoje, né? Paulo entrega o pronome nós, lá 4,17, como já falamos, para saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele período. E comunicava aos Tessalonicenses esta mesma esperança. A Bíblia insiste que anelemos e esperemos, contínua e confiantemente a volta do Senhor. Veja o que diz Romanos 13, verso 11. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de quê? De quê? Despertarmos de quê? Do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que aquele de que quando aceitamos a fé. O que é isso? Nós estamos mais perto desse grandioso dia do que aquele dia em que eu aceitei Jesus, em que você aceitou Jesus. Você tinha um certo irmão que ia dar no Senhor, presbítero Hermes, dizia, irmãos, ele dizia assim, se quando eu chegar lá no céu, se eu não te ver, é porque tu mudou o caminho. Ele já morreu, irmão Hermes. Quando eu chegar lá no céu, se eu não te ver, irmão, é porque você tomou atalho. Tomou atalho. E aí a gente vai ver. A cada dia, irmãos, que se passa, nós devemos estar mais firmes com o Senhor. Amém? Mais firme. Lendo a Bíblia, orando, né? Amando a casa do Senhor, vigiando, ficando, como diz, despertado assim. Ele está falando aqui, sono aqui é exatamente a negligência, né? É a falta de cuidado, que muitos não têm. E devemos ter. Este é o sono, porque nós estamos mais perto. Você tem 10 anos na fé? Amém. Você está mais perto hoje do Senhor do que naquele dia que você aceitou a Jesus. É a caminhada, né? Nós já andamos tão longe que se a gente fosse voltar, ninguém encontrava o caminho de volta. Amém, queridos? Não vou voltar não, que eu tenho que ir para frente, suportando mais um pouquinho. A igreja do Senhor, ela tem que ter esse entendimento, amados. Glória a Deus. Veja o que diz Apocalipse 22, verso 12 e verso 20. Apocalipse 22, 12 e 20. Eis que cedo venho. Quem disse isso? Diga Jesus. Mas pode, Jesus. E o meu galardão está comigo, para dar, olha só, de quem é o galardão? De Jesus. Para dar, segundo a sua obra. O que você fez, você vai ser recompensado. Se não fez nada, meu irmão, já era. Lá está. Está comigo. Veja agora o 20. Aleluia. E aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus, ou seja, Maranata. Nós estamos dispostos a dizer sempre, todos os dias, Senhor, vem buscar a tua igreja. Estamos preparados, Senhor. Que é o principal, gente.
Ah, Senhor, mas ainda eu tenho que formar meus filhos. Jesus não vai, meu irmão, se deter com essas coisas, não. Ele é misericordioso, é bondoso, mas no dia que ele está para vir, não é porque alguém não quis que ele vai demorar mais. Ele está sendo agora misericordioso com muita gente, mas vai chegar um momento que vai cessar. Amém, queridos? E aí onde nós devemos ter o quê? O cuidado. Quem está na igreja, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim fiel a Cristo, será deixado aqui no arrebatamento. E a gente vê exatamente Mateus 25:1. Veja o que diz aí. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Agora pergunto, tem lâmpada acesa aí? Além das lâmpadas acesas, diz a Bíblia que nós devemos ter não só as lâmpadas acesas, mas reserva de óleo, de azeite. Porque se nós tivermos reserva de azeite, a lâmpada está acesa hoje, amanhã ela vai continuar acesa, porque vai ser colocada o azeite na lâmpada e ela continua acesa. Isso fala de quê? De fé e compromisso com Deus. Ah, não vou ser mais crente não, porque aí começa a botar a culpa num, culpa no outro. Jesus não vai com isso aí não, querido. A culpa é sua. A culpa é minha se eu abandonar a fé. Viu? Se eu vacilar, a culpa é minha, que eu conheço a palavra. Eu sei o que é o certo e o errado. Eu sei que aqui nós iremos passar por peleja. Aqui nós vamos ser escarnecidos. Aqui nós vamos ser, na verdade, muitas das vezes as pessoas irão dizer coisas que nós não somos, mas nós devemos ficar firmes no Senhor. Firme no Senhor. Que é o que importa. Aleluia. Quem está na igreja, mas não abandona o pecado, sendo infiel, será deixado. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apostata. Dos que negaram a fé, irão ficar para a grande tribulação. E aí eu tenho aqui uma lista, meu irmão. Veja o que diz aí, por favor, vamos ver aqui o que diz. Apocalipse 21, 7 e 8. Olha só, os que vão ficar de fora. Primeiro, quem vencer, quem continuar fiel, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha só. Mas, olha só agora aí, mas, preste atenção, irmão, veja aí. Mas os covardes, os incrédulos, que não crê na palavra, o pastor já está falando aqui, numa coisa aqui, meu irmão, se tu não crê, problema teu. E os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, veja bem aí, seja fiel à tua esposa, viu, menino? Aos feiticeiros, olha só, aos idólatras, eita, ainda tem mais? A todos os mentirosos, hein? Mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deixa aí, não tira não.
Mentirosos. Vou fazer aqui uma encenação aqui, pois vamos entender aqui, porque mentirosos todos aqueles que amam a mentira e que não amam a verdade, né? Mas eu chego, pastor João, pastor, você tem alguma coisa contra mim? Não, que é isso, pastor? Eu te amo. Só que lá no coração do pastor João está a amargura, que não está, né? O ódio, a mentira. Primeiro ele está mentindo. Pastor, é o seguinte, eu tenho alguma coisa contra você. Certo? Mas como nós vamos juntos morar no céu, me dê a mão. Eu quero lhe pedir perdão. Aí eu digo, meu irmão, eu que vou lhe pedir perdão agora. A gente se abraça. Aí o diabo, meu irmão, caiu por terra. Mas se eu continuar mentindo, dizendo que amo fulano de tal, e não falo com ele, meu irmão, te prepara para a grande tribulação. Mentirosos, idólatras. Que é a mesma coisa de avarento aí. Feiticeiro, idólatra, tudo tá no mesmo saco. Viu? E todos os mentirosos. Olha, eu vou dar aqui um recado aqui de Deus para a igreja. E que vai servir para mim também. Nunca diga que viu quando não viu. Nunca conte uma história se você não viu. Nunca fale alguma coisa se você ouviu de outra pessoa. Porque pode ser fuxico. E aí você fica na mesma situação. E é o pecado que Deus abomina. É os que semeiam contenda dentro da igreja. Esses aí, meu irmão, vão arder no lago de fogo, infelizmente. É por isso que a porta é estreita. Empreste os teus ouvidos para os hinos sacros, hinos espirituais. Empreste os teus ouvidos para a palavra de Deus. Mas não empreste os teus ouvidos, meu irmão, para ouvir mentira. Porque diz em outro texto, diz, não só quem é mentiroso, mas quem ama também a mentira. Amém? A mentira. O que foi que aconteceu com Ananias e Safira? Eles morreram por quê? Porque deram só metade do dinheiro? Não, porque mentiram. Viu? Quando eu ganho 10 mil reais e dou 100 de dízimo, meu irmão, eu estou mentindo para Deus. Eita, 100 reais de dízimo. Ixi, pastor, vai falar de dízimo, né? Você que é infiel, se converte hoje. Isso é mentira também, viu? É ou não é? É mentira. Ganhei 1.000 reais, 50 reais de dízimo. Pá. Eu estou falando a verdade? Hein, igreja? Hein, irmãos? Estou mentindo. Ai, pastor, mas até agora ninguém morreu na igreja por isso. Só que tem outra morte, que é a segunda morte, que é estar longe de Deus, é a pior morte. Dizer que viu quando não viu é mentira. Não faça isso, você é crente em Jesus. Deus quer te levar para o céu. Deus quer, na verdade, que você venha morar no céu. Veja o que diz Apocalipse 6, 12 e 13 para encerrar. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou-se negro, como sacro, como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como grande figueira,
lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O que é isso, irmão? É o que vai acontecer na grande tribulação. Aquele trovão naquele dia, pastor, aquilo ali é neném. Aconteceu, viu? Quem tem medo daquilo ali, diz a Bíblia, irmão, que, olha só, vai haver, a terra vai ser abalada. O sol não vai dar mais luz. Ou seja, meu amado irmão, isso é só o começo. Fora outras coisas que vão acontecer. Mas diz que neste período aí, aonde está a igreja? A igreja de pé. Onde está a igreja? A igreja de pé. Está no céu com Cristo. Aleluia, nas bodas, nas festas, dizendo: ora vem, Senhor Jesus.